Vamos lá, combatentes. Canal Operação Militar com uma questão de geometria, tá, pessoal? Canal Escola Naval, tá? Mas é um problema que pode ser muito bem cobrado na ESA, pode ser cobrado na IAR, pode ser cobrado no Aprendiz de Marinheiro, porque não é uma questão de alto nível, mas caiu na Escola Naval, né? A gente sabe que cai uma questãozinha ou outra ali, de boa, mas o problema é essa aqui, ó. É esse problema. É clássico esse desenho aqui, tá, pessoal? Esse desenho aqui é clássico. Todo estudante de concurso de oficialato, né, nem precisa chegar ao nível oficialato, né, vídeo de sargento ali, a galera já vê essa figura aqui, tá? Tem até um teorema com esse desenho, né, chamado Teorema de Menelaus. Só que aqui eu não vou aplicar o Teorema de Menelaus, eu vou fazer por semelhança de triângulo. Por que eu vou fazer por semelhança? O Teorema de Menelaus é um teorema interessante, né, que envolve os segmentos, né? E eu vou colocar aqui o que seria o Teorema de Menelaus, tá? O que seria Menelaus? O Teorema de Menelaus você usa quando você tem pontos, quando você tem esse desenho, né? Eu tenho aqui o ponto M, E e D, são os pontos colineares, né? A gente trabalha com colinearidade, né? Concorrência e colinearidade. Quando se fala em concorrência, eu estou falando dos pontos, né? Quando retas concorrem um ponto, como é o baricentro, o incentro. Enfim, aqui é colinearidade, que é o ponto D, E e M. Vamos lá, o Teorema de Menelaus fala o seguinte. Olhando para essa figura, eu vou começar pelo ponto C. Eu gosto de sempre começar por aqui, ó, porque aí fica mais fácil visualizar a formulazinha. O teorema fala o seguinte, quando você tem esse formato, esse segmento aqui, ó, CE, dividido por segmento EA, vezes esse segmento sobre esse segmento, vezes esse segmento sobre esse segmento. Vamos ver se é isso, olha só. Pegando o segmento CE, você tem segmento CE sobre EA. Aí, vezes o segmento AM sobre o segmento MB. Vezes BD, tá? Ó, é tudão, ó. BD sobre DC. Tá? Isso é igual a 1. Como é que eu decoro esse teorema, cara? Eu falo assim, ó. Ponto, ó. Aqui, o ponto A, B e C são vértices do triângulo, ó. São vértices. M, E e D são pontos, não são vértices do triângulo, são apenas pontos. Então, tu vai pensar o seguinte, ó, vértice, ponto, ponto, vértice, para você não esquecer, ó, vértice, ponto, ponto, vértice, tá aqui a primeira parte, ó, vértice, ponto, ponto, vértice, tá aqui. Vértice, qual o próximo ponto agora, ó, ponto, que é o BD, ponto, vértice, tá aqui, ó, BD, DC, BD sobre DC. Esse produto tem que ser quanto? Igual a 1. Esse é o Menelaus. O problema, pegou a ideia? Ó, vértice, ponto, ponto, vértice, tá aqui. Vértice, ponto, ponto, vértice, tá aqui, ó. Ó, agora, ó, aqui que os alunos colam as placas, não sabe se é BC sobre CD, BD sobre... Aqui o cara esquece. Até eu também esqueço um pouquinho, às vezes no final, o que você faz? Ó, vértice, ponto, ponto, vértice, tá aqui, ó, igual a 1. O problema fala o seguinte, que o ABC é um triângulo equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais, consequência, todos os ângulos iguais, é equilátero. E ele fala o seguinte para nós, ó, AM é igual a MB. Cadê o AM? Aqui, ó, AM, esse pedacinho aqui é igual ao segmento MB. Pessoal, quando na geometria falar que um certo segmento é igual a um outro segmento, você tem que marcar, tá? Marcar igual eu fiz aqui, ó, um tracinho, um tracinho. Por que você tem que marcar? Para você visualizar constantemente que aqueles pedaços são iguais. Porque se você não marcar, vai chegar um momento no problema que você vai ficar olhando e não vai lembrar que esse segmento é igual a esse. Então marque isso, faça isso, entendeu? Você tem que marcar. E vale quanto? Vale 5. Olha que informação importante que eu tenho aqui, ó. O triângulo é equilátero e ele está falando que esses segmentos, cada um vale 5. Opa, quanto vale o lado do triângulo? Vale 10, pô. Vale 10. Então aqui vale 10 também. E esse lado AC todo também vale 10. Beleza?
Continuando, e ele fala que CD vale 6 aqui, ó, CD vale 6. Beleza. O que o problema está pedindo para nós? Calcule a área do triângulo MAE. Ó, MAE. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Ele quer a área desse triângulozinho aqui. Bom, pessoal, para eu calcular a área de um triângulo, eu tenho algumas fórmulas, né? Base vezes altura sobre 2, lado, lado, seno do ângulo formado sobre 2, já a fórmula trigonométrica, tem o IRON. Bom, olhando aqui ainda eu não sei que fórmula eu vou usar. O que eu vou fazer? Para eu calcular essa área aí, eu vou fazer o seguinte, aplicando o por semelhança de triângulo, posso puxar uma linha aqui, ó. Aqui vai ser 5 e achar esse pedacinho aqui. Alterei esse pedaço, deixa eu colocar aqui em cima que vale 60, ó. Ó, eu gosto de resolver o problema, pessoal, como se fosse um aluno fazendo na prova, cara. Chegar aqui e sair falando, sair colocando a forma que tem que ser feita, não, a gente tem que pensar, pô. Eu gosto de resolver problema como se fosse o aluno fazendo a prova. Tô aqui, o que é melhor? Aplicar uma semelhança. Se eu aplicar uma semelhança, seria assim, ó, a ideia. Se eu puxar aqui uma paralela a essa base, ó, uma paralela aqui a essa base, isso aqui vai ser base média do triângulo, né? Vai valer 5. Então aqui eu tenho 5, 5 e aqui vai ser 5, ó. Vai ser um triângulo equiláterozinho pequeno, ó, semelhante ao grandão. Aí eu acharia esse pedacinho aqui, ó, por semelhança, né? Como assim por semelhança, Daniel? Esse ângulo aqui, ó, como essa linha aqui ela é paralela à base, então esse ângulo aqui é alterno interno com esse, ó. Duas retas paralelas e uma transversal, ângulos alternos internos. E esse aqui, ó, é OPV com esse, ó. É OPV, ângulos opostos pelo vértice, são iguais. Então vamos lá, ó, linha pintado, aqui eu vou colocar duas linhas. Estou identificando os ângulos. Sempre que for aplicar semelhança, identifique os ângulos. Pintado, linha, opa, duas linhas. Aí você tem, né? Se eu chamar esse pedacinho aqui de x, ó, tudo isso aqui vale 5. Por que, Daniel, vale 5? Ué, esse triângulozinho aqui em cima, ó, que vale 60 graus, porque essa reta é paralela à base. Aqui vai ser 60 graus, olha aqui, ó, um triângulozinho equilátero, aqui vale 5, né? Esse pedacinho vale 5. Como isso aqui tudo, isso aqui vai ter que ser 5 também, né? Porque o lado não vale 10. Então você tem 5 menos x, vem para cá, ó. Esse pedacinho vale 5 menos x. Estou fazendo de forma como se o cara tivesse esquecido o Menelaus, ou não soubesse o teorema de Menelaus. Então, beleza. Agora eu posso aplicar facilmente a semelhança, né? Lembrando que a base aqui vale 5, ó. Já que o triângulo é equilátero. Vamos lá. O que eu quero descobrir? Quanto vale esse pedacinho aqui, ó. E para descobrir quanto vale esse pedaço, eu preciso do valor de x, né? Preciso do valor de x. Aí eu vou fazer lado, lado, seno de 60 sobre 2. Vamos lá. Começando pela incógnita, x, aplicando semelhança desse triângulo aqui, ó, com esse triângulozinho pequeno, ó. A gente tem os três ângulos congruentes, então os lados são proporcionais. X está oposto à linha nesse triângulo aqui. Quem está oposto à linha aqui, ó? Quem está oposto à linha? Quem está oposto à linha? 5 menos x. Então x está para 5 menos x. Assim como, se eu comecei nesse triângulo, eu tenho que continuar nesse triângulo, daqui para lá. Assim como 6, opa, 6 está oposto a pintado. Assim como 6, quem está oposto a pintado aqui, ó? É o 5. 6 está para 5. Multiplicando cruzado, você tem 5 vezes x, 5x. 6 vezes essa bagaça aqui vai dar 30, menos 6x. Jogando 6 para cá, você tem 5x mais 6x igual a 30. Você tem que 11x é igual a 30, não é isso aí? Então, o x vai ser 30 sobre 11. Bom, esse é o valor de x, né? Só que eu não quero x, eu quero esse segmento aqui todo, ó. Esse segmento todo, esse pedaço vale 5, preciso desse aqui. Bom, esse segmentozinho aqui, ó, vou colocar uma letra aqui, vou chamar aqui de P. Esse segmento é o PE, segmento PE. O segmento PE, ele é 5 menos x, só quem é o x? 30 sobre 11. 30 sobre 11. Aí faz aquele mistozinho, né? 11 vezes 5, 55. Tira 30, 25. 25 sobre 11.
né? 25 sobre 11. Eu lembro que o gabarito, as respostas são bem feias. 100, 200, raiz de 2, tudo sobre 11. Olha lá, apareceu 11. Nas alternativas que está aqui no livro, tem tudo sobre 11. Alguma coisa, raiz de 2 ou raiz de 3 sobre 11. Vamos lá. Então, PE vale exatamente 25 sobre 11. Só que, pessoal, eu quero a área do triângulo. Vou redesenhar ele aqui, ó. Eu quero a área do triângulo AME. Né? AME. AME. Aqui vale 30. 30 não, né? 60 graus. Aqui vale 5. Esse lado aqui que eu tô atrás, ó, dele, ó. Esse lado aqui, um pedacinho vale 5 e esse outro pedacinho vale 25 sobre 11. Vamos calcular então quanto vale esse pedacinho, ó. Aquele pedacinho ali, que é o AE, ele vai ser 5, aqui ó, esse pedacinho 5 mais esse pedacinho que é 25 sobre 11. Mais 25 sobre 11. Aplicando o misto, 5 vezes 11, 5 vezes 11 vezes 5, 55. 55 com 25 dá 80? Dá 80, né? 80 sobre 11. Então, todo aquele lado vale colocar aqui, ó, 80 sobre 11. Agora, você aplica a fórmula trigonométrica da área, que é lado, lado, seno do ângulo formado sobre 2. Lado, lado, seno do ângulo formado entre eles sobre 2. Olha aqui, ó. Aplicando agora a área do triângulo, você tem lado, lado, 5 vezes 80 sobre 11, vezes o seno do ângulo formado. Qual o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2, tá? Quando for colocar sobre 2, não coloca sobre 2 não, pô. Multiplica por meio, né? Então vai ficar que a área do triângulo vai ser, vamos lá, 5 vezes 80, dá quanto? Peraí, dá para cortar aqui, ó. Peraí, vai ficar 5 vezes 80, raiz de 3 sobre 4, não é isso aí, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, dá para cortar o 4 com 80, que dá quanto? 20. Bom, então ficou que 5 vezes 20, você tem que a área do triângulo vale exatamente 100 raiz de 3, ó, safadinho aqui, ó, querendo me enganar, ó, esqueci de botar 11 aqui, 100 raiz de 3 sobre 11. Pessoal, quando você for fazer prova, tenha cuidado com a atenção. Tu viu ali, né? Mais um pouquinho eu deixava o 11 para trás. Eu gosto de cometer esses bobeirinhos assim para o aluno ver, cara. Vocês têm que ver que todo mundo está sujeito a errar. Se eu não coloco 11 aqui, eu ia colocar sobre 4, eu olhar o gabarito e ficar, ué, não tem gabarito. Não tem gabarito, cadê tal. Aí você tem que fazer o quê? De onde você começar a procurar o erro, um por um. Até, opa, tu ia chegar aqui, caramba. Então, gabarito, área, 100 raiz de 3 sobre 11. Beleza? Então, eu fiz por semelhança para achar o lado. Tenta fazer aí na sua casa, aplicando essa fórmula aqui, ó, que é o teorema de Menelaus. Com esse teorema aqui, qual vai ser a intenção? É achar esse lado aqui todo direto, ó, o AE. Com o Menelaus, você acha esse lado todo de uma vez só, entendeu? Então, fica aí com essa questão maneirinha, boa, questão interessante. E não se esqueça, pessoal, deixa o seu like aí, tá? Se inscreva aqui no canal Operação Militar. Aqui você vai ter uma vivência real do militarismo, né? Fui militar da Marinha por 9 anos, fui concurseiro militar, né? Tem um curso presencial, preparatório, estou começando agora na internet. Tem lá o nosso Instagram Operação Militar, que está agora nesse momento com quase 3 mil seguidores. A intenção aqui é trazer o máximo possível de informação, tá? Conheço a molecada aí no dia a dia, sei que não é fácil estudar para concurso militar, é chato, é difícil. Quem fala que é fácil é mentiroso, canalha. Então, sempre vai ser difícil, filhão. Se fosse fácil, tava um monte de gente lá. E a maioria dos molecados hoje em dia, cara, eu costumo dizer o seguinte, a concorrência ela não tá tão alta assim não, tá? Tá tão alta assim não, porque a maioria aí tá tudo no Free Fire, TikTok, brincando, zoando, na sacanagem. Em vez de pegar ali a internet para algo produtivo, né? Estudar, correr atrás, né? O futuro tá na sua mão, filho. Você pode ser o que você quiser. Se você tem menos de 20 anos, vamos botar aqui, até 20.
Você pode ser o que você quiser, filho. Você é como se fosse um tronco de árvore que pode se transformar em qualquer instrumento, em qualquer móvel. Então, não joga fora, não. Corre atrás, estuda igual um retardado, igual um doente mental. Estuda muito, muito, larga tudo. Namorada, se for necessário. Se não estiver te apoiando, é claro, né? Tá. Igual aconteceu comigo, pô. Já aconteceu comigo já. Ficou de gracinha. Eu falei, não quero saber não, quero estudar, vou estudar. E dane-se. Que não quero saber. Entendeu? Vou estudar. Se me ligar, não vou atender. E era assim, mano. É porque o futuro é seu. Se você ficar com um futuro ruim, aquela namoradinha que tá contigo ali te puxando para trás, vai te largar lá na frente. Entendeu? E não é só isso, são vários fatores, né, cara? Então, corre atrás, se dedica, dê o sangue a ponto de, se você reprovar, você não fique arrependido, porque a sua parte você fez. Mas uma coisa é certa, quanto mais você estuda, é aquele negócio, né? Se hoje você faz se hoje você faz X, amanhã você faz X mais 1. É o que a minha mãe falava, estudar nunca é demais, você sempre ganha. Filhão, se você estudar um assunto novo hoje, você vai aprender e você vai praticar. Vai fazer o exercício, aprendeu, não aprendeu? Tá ganhando, filhão, tá ganhando. Então, o tempo todo você estudando, você vai ganhar. E outra, a prova vai chegar, filho. É o que eu pensava na época, a prova vai chegar. Se eu estudava para a prova por um período de 10 meses, eu pensava assim, quantos 10 meses, se eu viver 80 anos, quantos 10 meses eu vou viver da minha vida? É muita coisa. Então, eu vou pegar esse 10 meses ou esses 6 meses me dedicando ao concurso militar e vou esquecer tudo. Tudo. Eu estudava todo dia como se fosse o último dia. Entendeu? Então, meu irmão, corre atrás, se dedica, dá o sangue, escolha bons livros, né? Nós temos um grupo no WhatsApp lá para tirar dúvida, para indicar livro. Então, se você colar aqui Cooperação Militar, eu tenho certeza que você vai se dar bem, porque aqui, mano, vai ser seriedade, entendeu? Seriedade. Então, se inscreva aí no canal, tá, pessoal? Deixa comentário, deixa sua dúvida, coloca dicas aí de questões para a gente resolver e até um próximo vídeo. Tamo junto e até lá. Valeu!